Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. E se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que é dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito
que em vós habita. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Amados, lembremos-nos em tempo de que Jesus Cristo sujeitou todo o seu corpo ao Espírito que nele habitava, e por isso o Espírito que nele habitava o ressuscitou dentre os mortos, o glorificou. Isto porque em tudo ele foi obediente ao Espírito que estava nele. Ele tinha uma libertação total. Nas Escrituras, a Bíblia Sagrada, em qualquer ângulo que você as tome, elas sempre lhe declararão a Jesus Cristo. Isto quer dizer, a Bíblia de capa a capa nos declara a Jesus Cristo. A natureza, que também é uma Bíblia, e segundo as palavras de São Paulo, deixa todo homem inexcusável, também nos declara Cristo, ao Verbo que sem o qual nada foi feito. Então não se pode apartar de maneira alguma Cristo da palavra, e nem a palavra de Cristo, porquanto Ele é a palavra. E sempre elas, as Escrituras, declaram a Jesus. Toda ela converge simplesmente em Cristo. Você não alcança nenhuma graça diante de Deus por conhecer a Bíblia de cor, saber onde está escrito canivete na Bíblia, prefeito e outras palavras especiais, e ganhar prêmios de maratona e coisa e tal. Não. Isso poderia simplesmente te matar. Poderia apenas te trazer mais juízo. A viúva tinha apenas um pouquinho de azeite e de farinha, o que foi suficiente quando obedeceu à palavra, para nunca lhe faltar mais aquilo, pois aquilo significava a sua vida. Oxalá que Jesus pudesse vivificar a Escritura do seu momento, a Escritura que se cumpre nesse instante da vida, no coração do seu povo. Isso seria o suficiente para que todos fossem levantados dentre os mortos. Nós sabemos que o mundo cristão comemora o dia da ressurreição de Jesus, tomando um dos primeiros dias da semana e chamando-o de Domingo da Ressurreição. Agora, isso é em torno e em memória do maior triunfo que o homem tem conhecido. Isso está bem, porque Paulo disse que a nossa fé é justificada pela ressurreição de Cristo. Nós devemos crer que Ele morreu como Salvador. Quando Ele nasceu como menino, Ele já tinha aquela missão de ser o Cordeiro de Deus, porquanto Ele não podia haver estado aqui a menos que houvesse vindo à terra. Então, ser materializada aquela promessa de Deus que estava no seu próprio plano, no seu pensamento, desde antes da fundação do mundo. Quando ele estava ali na manjedoura, era Emanuel, Deus conosco. Quando ele estava ali dentro do Jordão, ele com o profeta João Batista,
Estava ali o profeta e a palavra olhando nos olhos do profeta, e o profeta olhando nos olhos da palavra. Ali estava Deus. Ali estava o corpo, sobre o qual desceria o Espírito Santo, demonstrando que o Pai tinha prazer de habitar nele. Então devemos crer que quando ele morreu, certamente ele pagou a dívida por nossos pecados. No entanto, têm nascido muitos meninos, e tem havido muitos bons, e tem havido muitos homens que têm sofrido e têm morrido por causas muito boas. Porém, até este dia, não tem havido um que pudesse levantar-se a si mesmo dentre os mortos. Eis aí o poder vivificador. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Sabemos que a ressurreição de Cristo é um documento para nós os cristãos, que também nós não ficaremos nos sepulcros. Paulo é bastante claro, taxativo nesse sentido. Sem controvérsia alguma, a Bíblia nos mostra que os justos resplandecerão na glória de Deus, serão ressuscitados, como Cristo foi ressuscitado. Sabe-se perfeitamente que os justos formam o corpo de Cristo, que não viu a corrupção e que não foi detido nem pela própria morte. Mas até aqui, nenhum homem que tenha morrido pelas melhores causas possíveis tem deixado seu túmulo aberto. Existe um túmulo em Jerusalém, aberto, vazio, testificando que todos os túmulos daqueles que morreram em Cristo, dormiram no Senhor, também ficarão vazios. Agora, amados, o mundo sempre dedica dias especiais a Deus, ao nascimento de Jesus, à sua paixão, à sua ressurreição e outras coisas assim. E chega o dia da semana da ressurreição, que se torna uma semana festiva em toda a história. Temos como a maior celebração de todos os tempos. Isso é o chamado Domingo da Ressurreição, quando ele provou o que antes havia dito. A alegria, a euforia que explode no chamado Sábado da Aleluia, tendo sequência no dia da ressurreição, assim comemorado, de uma maneira geral tem mostrado que os homens continuam nos seus delitos e pecados. Porque a alegria tem sido demonstrada através de bebedeiras, de bailes, de gritos de carnaval e festas da carne, como diz São Paulo. Quando a ressurreição de Cristo deveria nos trazer uma mensagem de nova vida, a mensagem de que de fato um dia estivemos mortos em delitos e pecados, algemados pelos vícios e pela corrupção, dominados pelo sexo e tantas outras coisas. Mas a morte e a ressurreição de Jesus nos trouxe a vida, nos trouxe a libertação, nos trouxe a liberdade. Os homens podem dizer coisas das quais não se pode ter uma confiança absoluta até que hajam provado ser a verdade. Deus tem dito,
examinai tudo e retende o bem. Deus não diria a você que fizesse algo que Ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Então Ele deu a prova de quem era esta pessoa que morreu pelos nossos pecados, triunfando sobre a morte, triunfando sobre a sepultura, para que uma mulher resgatada pelo seu sangue, como um verdadeiro tipo da igreja, pudesse proclamar: Ele vive, Ele vive. A nossa vida como igreja de Jesus deve ser uma proclamação que Cristo vive, que Ele vive em nós, que Ele se expressa através de nós, que Ele fala através de nós, que Ele olha através de nós, que Ele está sofrendo através de nós o seu corpo místico aqui na terra. A ressurreição de Jesus Cristo, bem como sua morte e todos os seus passos e eventos, não deveria ser simplesmente um motivo de história, uma comemoração como rotina, como tradição. Deveria ser mais do que isso, uma vida vivida pelo seu corpo, pela sua igreja. Este dia não é somente um dia de recordação com todas estas flores. Achei uma flor gloriosa. Os chapeuzinhos, os coelhinhos e todas essas coisas que temos introduzido. E mesmo as celebrações tão santas, o que está muito bem, louvores e cânticos e dedicações especiais a este dia. Porém, tudo isto não é o assunto verdadeiro nesse sentido. Como muitos dizem, devemos lavar os pés uma vez ao ano, na quinta-feira santa, e na sexta-feira devemos tomar a Santa Ceia. Que quantidade de diferentes doutrinas existem nesse sentido. Se põem a discutir se deve ser neste dia ou naquele, ou se deve ser no dia de sábado ou no primeiro dia da semana. Todas estas coisas não são nada mais do que tradições humanas. De que benefício lhe seriam estas coisas? Por exemplo, se celebra a quaresma ou não, se não tem a vida em si mesmo? Isso não passa de uma celebração tradicional, da qual não há nada contra, mas a verdade é que tem cumprido com suas tradições cabalmente e tem deixado de lado o tema principal. Isso estava acontecendo perfeitamente com os sacerdotes. Os fariseus estavam cumprindo cabalmente com a tradição quando eles crucificaram a Cristo. As escrituras que eles liam e as festas que eles tinham baseadas nas escrituras, tudo aquilo que era um tipo de Cristo, não teve nenhum cumprimento em suas vidas, porquanto aquilo não passou de rotina, de tradição religiosa apenas. A essas alturas nós chamamos a atenção dos nossos ouvintes para essa declaração tão tremenda. É que Satanás não importa quão religioso você seja, meu ouvinte. Não, não, não. O quão correto possa ser você em sua doutrina, em sua tradição. Se você passa por alto essa vida, então de maneira alguma você será ressuscitado no último dia. Você não estará na primeira ressurreição. Não importa quão religioso, quão bom, a quantas igrejas tenha pertencido ou a quantas pertencerá e quantos postos você sustentará nas igrejas. Quão bom seja o seu nome, o seu comportamento. Nada disso resolveu para Nicodemos, para nenhum dos sacerdotes. O que importa acima de tudo é se você tem nascido de novo e aquele Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus vem habitar em você. Sim, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita.
Nós não devemos estar sujeitos a tradições, por melhores que elas sejam, por mais moralistas que elas sejam, por mais religiosas que elas sejam. Devemos estar sujeitos ao Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus. Isto sim, isto é libertação, isto é igreja, isto é ressurreição. A ressurreição de Jesus não deve ser uma comemoração religiosa tradicional de determinadas igrejas, de ano em ano. O que comemora de fato a ressurreição de Cristo é a nossa vida vivida a cada dia, a cada instante, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, em qualquer lugar que estejamos. Longe ou perto das esposas, dos maridos ou dos pais, na presença ou na ausência, longe da igreja ou perto da igreja. Se isso não acontece, não passamos de hipócritas, de manufaturados apenas. É a vida de Deus em nós que nos leva a um verdadeiro cristianismo. E somente a vida de Cristo, que é o Espírito Santo, pode vivificar os nossos corpos mortais, a ponto destes corpos serem totalmente libertados pelo poder da ressurreição. Estamos assentados no poder da ressurreição. Nosso Deus não é um Deus morto. Nosso Deus tem vencido a morte por nós. A ressurreição de Jesus Cristo deve, de todos os modos, justificar a fé dessa moça, desse moço, desta mulher, deste homem, desta criança, de todo o povo que se chama cristão. Aquele que invoca esse nome deve apartar-se da iniquidade. Se o povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face com arrependimento, diz o Senhor, eu sararei a sua terra, eu os ouvirei dos céus. O Senhor diz assim. Isto quer dizer, se a vida que há em Cristo Jesus estiver na igreja, neste povo que invoca o seu nome, nenhum pecado poderá detê-la amarrada em tradições, em dogmas e credos criados pelos homens, que não servem para nada mais do que cauterizar as consciências. É tempo de uma análise, é tempo de um inventário, é tempo de sabermos se temos sido apenas religiosos ou se o poder da ressurreição, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós. O que devemos saber acima de matemática, de engenharia, de medicina e tudo, é isto, é que se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós. Caso contrário, todas essas demais coisas que têm o seu lugar na verdade e que estão tudo bem, quando bem ordenadas para o bem humano, não terão valor algum. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, crescer aos mais altos píncos da glória e fazer tudo pelos pobres, dar até seu corpo ou seus corpos para serem queimados, se esse mistério de Cristo não se manifesta em nós? Nada adianta, é tempo perdido, é lavoura perdida. Deixa que a chuva da verdade caia sobre nós. Mergulhemos-nos nesse rio da verdade. Jesus disse que aquele que crê nisto, rios de águas vivas correrão no seu ventre, e isso ele estava falando justamente desse Espírito Santo que o ressuscitaria, o levantaria dos mortos. Ó, meus ouvintes, não há coisa melhor a vos desejar nesse instante. Isto, Deus vos abençoe com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.awr.org.
a palavra original.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, uma vez na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores quis salvar, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, que bendita, que gloriosa luz a minha alma vem encher. É mais bela, intensa que a do sol, Cristo veio em mim viver. Luz bendita, luz gloriosa em meu viver, concedida lá dos nossos céus, só o salvo goza essa luz que vem de Deus. Esperança, vida e retidão, tenho salvos por Jesus. Quem o segue sem desanimar, goza paz, poder e luz. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só o salvo goza esta luz que vem de Deus. Esperança, vida e salvação has de ter, ó pecador, aceitando Cristo nossa luz, este dom do Deus de amor. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só o salvo goza essa luz que